É o terceiro partido no boletim de voto das próximas eleições legislativas nacionais de 5 de junho e o terceiro convidado do Telejornal, numa série de entrevistas que fazemos às candidaturas pelo Círculo Eleitoral da Madeira. Jacinto Serrão volta a concorrer às eleições para a Assembleia da República como cabeça de lista pelo PS. Muito boa noite, Dr. Jacinto Serrão. Gostava de começar por perguntar precisamente porque é que decidiu voltar a ser o número 1 na lista de candidatos pela Madeira. Bom, eu quero, com esta candidatura, dar um sinal claro aos madeirenses e porto-santenses de afirmação do projeto do PS Madeira, que nós resolvemos definir como um projeto autónomo na defesa intransigente dos interesses da autonomia, da nossa região e do nosso povo. Todos já puderam constatar, através da nossa intervenção, que o PS Madeira tem apresentado um conjunto de propostas na Assembleia Legislativa Regional, que divergem até mesmo das políticas do Governo da República. Na defesa daquilo que é o interesse da região, dos madeirenses e também na defesa da nossa própria autonomia. Demonstrando assim de que é possível governar diferente na região autónoma da Madeira, colocando o orçamento ao serviço de um conjunto de interesses, que são os interesses da economia real, que são os interesses da população em geral, para podermos resolver os graves problemas estruturantes que nós temos, quer na economia, quer no tecido social e também os problemas financeiros. Julga que essa mensagem tem de ser passada através do líder do partido na Assembleia da República? Por isso que se candidatou? Usando a autonomia. E esta afirmação do projeto autónomo do PS Madeira, tal como tem feito Carlos César nos Açores, mesmo divergindo da governação do país, do Governo da República, o que nós queremos é dizer que com esta candidatura, ao encabeçar a lista para a Assembleia da República, é que quer dar a garantia aos madeirenses e porto-santenses que a lista de candidatos compromete-se com esta linha de orientação. Uma linha de orientação assumida por todos os órgãos do partido, pelo líder do Partido Socialista e que já foi também apresentada nos órgãos nacionais do partido, nomeadamente através da moção de estratégia global que nós que há apresentamos. Mais efeitos práticos com a presença em São Bento da liderança do PS no hemiciclo? O que eu posso garantir é que todos os deputados, os candidatos a deputados na lista do Partido Socialista, candidatam-se na base deste compromisso. E os madeirenses, ao depositarem o voto no Partido Socialista, terão, de facto, a garantia de que a autonomia será utilizada de forma diferente desta como está a ser utilizada pelo PSD. Nessa lista. E é nesse sentido que eu quero dizer aos madeirenses e porto-santenses que os candidatos vão assumir estes compromissos. É natural que as pessoas se interroguem sobre... Porquê é que não manteve Luís Miguel França, o deputado Luís Miguel França, que esteve na legislatura que terminou? Bom, eu acho que estas questões da elaboração das listas já foram subejamente faladas até na comunicação social, mas são questões de natureza interna. O que eu posso garantir, e não vou falar aqui de nomes de forma particular, porque isso até não faz... Referi o nome do deputado, porque foi o deputado que teve pelo PS. A lista foi feita ouvindo os órgãos do partido. E foi o secretariado que decidiu. Todas as sensibilidades internas do partido, de maneira a encontrarmos a melhor lista para corporizar este projeto que o PS Madeira tem. É natural que muita gente se interrogue, numa lista tão pequena, porque é que não estão lá outras pessoas com tanta valia como os que e como é que responde a quem faz essas interrogações? Mas a resposta é muito simples, nós temos de tomar opções. E as opções foram tomadas nos órgãos do partido, foram bem refletidas internamente, e esta é a lista que nós temos para apresentar, mas o mais importante é olhar para os nomes que constam na nossa lista, que é uma lista de candidatos que assumem solenemente o compromisso de defender este projeto que o PS Madeira tem vindo a defender nesta liderança, tal como as pessoas já puderam constatar. Foi consigo na liderança do PS Madeira que em 2005 conseguiu o melhor resultado nas eleições legislativas ao eleger 3 deputados, foram 3 deputados para o PS e 3 deputados para o PSD. Julga que isso é um cenário possível ou é um cenário que foi, ao acaso, na altura, o PSD tinha sido a queda do governo de Durão Barroso e depois de Santana Lopes, a dissolução do Parlamento e a ascensão do PS de José Sócrates. Este ano as coisas não são assim, o cenário é completamente outro. Bom, na política nacional e naturalmente também aqui. Qual será um bom resultado eleitoral para si? Será 2 deputados ou manter um deputado?
Bom, eu quero dizer que, de facto, nós partimos de uma base completamente diferente daquela com que nos candidatamos em 2004. É preciso não esquecer, em 2005, é preciso não esquecer que o Partido Socialista Madeira, sob a minha liderança, realmente estava numa sequência de excelentes resultados eleitorais na região. Em 2004 tivemos o melhor resultado de sempre, com a eleição de 19 deputados, e colocamos o PSD quase no limiar da maioria absoluta, o PS Madeira tinha, de facto, uma base completamente diferente desta que tem neste momento. Mas eu estou otimista, porque eu acredito que a população da Madeira e do Porto Santo vai olhar para os projetos, para as propostas, para as pessoas que cada um dos partidos está a apresentar. E nós já demonstramos que estamos a fazer política séria. Somos um partido com responsabilidade política, não embarcamos em demagogias ou em populismos que não vão resolver problema nenhum da população. Estamos a fazer política séria, preocupada e empenhada com os problemas da população voltando um pouco da Madeira à primeira questão. E nesse sentido, eu acredito que a população da Madeira, os eleitores, vão olhar para o Partido Socialista como um partido a apostar para defender a autonomia e de uma forma como nunca foi defendida pelo próprio PSD. Porque o PSD, que tem tido estes deputados sempre os mesmos de sempre e que agora tem no cartaz a dizer que quer mudar, não sei mudar o quê, com aquelas carinhas de sempre, no cartaz, pelo menos a olhar para aquele cartaz, e eles acabaram por nunca defender a autonomia como deviam ter defendido. Porque se tivessem defendido a autonomia as competências que nos foram atribuídas e os recursos que nós tivemos por via da autonomia, certamente a Madeira não estava nesta situação de falência em quase todos os domínios. Quando toma a liderança desta lista pelo Círculo Eleitoral da Madeira, pensa um pouco nessa perda de 3 mandatos para um mandato? Julga que é possível, então, e respondendo diretamente à minha questão, de ir buscar um segundo deputado, pelo menos? Eu julgo que é possível crescer e ter um resultado melhor do que o resultado anterior, até porque o Partido Socialista Madeira está a demonstrar que é coerente e consequente com aquilo que está a defender, quer a nível do poder local, quer a nível do poder regional, e também queremos dar este sinal na Assembleia da República de que a Madeira e a autonomia da Madeira vai ser para aplicar na íntegra, na defesa intransigente do bem comum, do interesse coletivo da região autónoma da Madeira e dos madeirenses. Está também confiante num bom resultado nacional do Partido Socialista, numa altura em que as sondagens aproximam cada vez mais o PS ao PSD? Eu acredito que os portugueses, em geral, já perceberam que se a direita ganhar as eleições, o que vai acontecer é o desmantelamento do Estado Social, de um conjunto de direitos sociais e laborais que tanto custou a conseguir a todos os trabalhadores, e os partidos que lutaram também por esses direitos, e além disso poderá pôr de facto em causa um modelo de sociedade que nós temos neste momento, que garante estabilidade junto dos trabalhadores, junto das famílias, e nesse sentido a população vai apostar num partido que dê essas garantias, a garantia da defesa do Estado Social, porque a crise que nós estamos a viver neste momento é uma crise que resulta de políticas neoliberais de direita, tão bem ao gosto de Pedro Passos Coelho e de Alberto João Jardim. Basta recordar aquilo que eles têm vindo a defender nas revisões constitucionais. Quem esteve na governação foi o Partido Socialista, não é propriamente um partido neoliberal, apesar de o acusarem de ser um PS muitas vezes mais à direita do que à esquerda. Eu tenho defendido, eu também tenho feito as minhas críticas em relação a algumas políticas que nos têm sido impostas e que nós deveríamos ter. Exatamente. Por causa disso é que eu também tenho feito críticas à governação do país e por isso tenho defendido também políticas diferentes para a região autónoma da Madeira, mas é preciso não esquecer o PS dos próximos tempos nacional tem de ser um PS mais à esquerda. Neoliberais não se faz com as políticas de direita que agradam ao PSD e ao CDS, e faz sim com políticas do socialismo democrático. E o Partido Socialista é o partido que está em melhores condições para fazer essa defesa e, nesse sentido, acredito que o PS vai ganhar as eleições. Partilha também da análise de que o resultado das negociações com a Troika é que acabaram por também beneficiar o PS e de aproximá-lo nas sondagens? Bom, foram negociações que superaram as nossas expectativas. Que acabaram por ser mais favoráveis ao PS e ao governo missionário?
Eu creio que aquilo deve-se à grande capacidade de negociação do nosso Primeiro-Ministro e do Partido Socialista, que colocou, de facto, um conjunto de exigências para preservar o Estado Social em cima da mesa, exigências essas que foram aceites. Certamente, se fosse o PSD a liderar essas negociações, o que iria aproveitar o FMI, tal como foi dito por diversos dirigentes do Partido Social Democrata, o FMI para impor aquilo que é o seu próprio programa de governo, que era desmantelar o Estado Social, ou seja, privatizar quase tudo. Escola pública, o sistema de saúde, a segurança social, um conjunto de empresas que são fundamentais para o Estado, ou seja, o que o PSD iria aproveitar era essa boleia do FMI para introduzir aquilo que é o seu próprio programa de governo que tem para o país. Felizmente, com o Partido Socialista que liderou estas negociações, nós garantimos que o 13º mês, o subsídio de Natal e o subsídio de férias fossem salvaguardados, para além de um conjunto de garantias de natureza social que foram salvaguardadas com estas negociações e com os resultados positivos para resolver os graves problemas de financiamento que nós tínhamos. Está a decorrer já a pré-campanha, que soube hoje que José Sócrates, temos aliás essa notícia, essa informação, que o secretário-geral do partido vem à Madeira. Já há muito tempo que isto não acontecia, em períodos de campanha eleitoral, o secretário-geral do partido se deslocar à região. Bom, eu tive já algumas reuniões a nível nacional de preparação até desta campanha e faço parte do Secretariado Nacional do Partido. O secretário-geral do partido vem à Madeira fazer campanha, também dar um sinal muito claro de que compreende o fenómeno das autonomias. Depois do Partido Socialista Madeira e o Partido Socialista dos Açores, através da governação de Carlos César, terem dado sinais até mesmo de alguma divergência que não o agradou e ele deu prova pública disso. Mas depois disto, o que nós estamos a verificar é que o líder do PS está, a nível nacional, está a dar um sinal claro a toda a população do país que é o Partido Socialista que melhor compreende o fenómeno das autonomias e compreende até mesmo estas posições que nós temos tomado, que causa alguns incómodos à governação do país. Hoje ouvimos dizer que foi dos governos mais solidários com a Madeira. Mas julga que isso também aconteceu mais fruto do pós-20 de fevereiro e na consequente lei de meios do que propriamente antes, quando sabíamos, enfim, das tricas, das utilizar a expressão, que existiam entre os dois governos e, sobretudo, entre Jardim e Sócrates? Bom, eu acho que a Madeira tem perdido sempre, ao longo destes anos todos, por causa do comportamento de Alberto Jardim, porque nunca teve grandes habilidades para estabelecer boas relações negociais com o Governo da República e a Madeira tem sido prejudicada fortemente com isso. Mas, em relação aos governos do Partido Socialista, não nos esqueçamos que a lei de meios, que muitos já punham em causa, que poderia ser beliscada por causa destas medidas de austeridade, foi salvaguardada por uma vontade intransigente e também, porque nós também tínhamos defendido naturalmente sempre isso, mas que o Primeiro-Ministro, quando assumiu o compromisso de solidariedade para com os madeirenses e porto-santenses no processo de construção... Mas tinha acontecido uma catástrofe. Isso não aconteceu quando foi da Lei das Finanças Regionais, que aliás houve vozes críticas também por parte de alguns socialistas madeirenses. Com certeza que a questão da solidariedade aconteceu. A lei de meios não é uma questão de menos importância, é uma lei que tem uma dotação de 1.080 milhões de euros. É muito dinheiro que está aqui em jogo. Também a governação de António Guterres, mais uma governação do Partido Socialista, trouxe-nos medidas muito positivas de apoio ao setor da saúde, nomeadamente às farmácias, pagamento de dívidas às farmácias nessa altura, e pagamento da dívida das regiões autónomas. Ou seja, nós verificamos, ao contrário dos governos de Cavaco Silva, de Durão Barroso e de Paulo Portas, que sempre foram hostis às próprias autonomias, e eles próprios é que têm demonstrado que não compreendem os fenómenos da autonomia, antes, pelo contrário, colocaram verdadeiros garrotes financeiros na garganta das câmaras municipais e também da região autónoma da Madeira. E os madeirenses e portugueses também devem, naturalmente,